Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no curral. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim-guiné pra boiabana raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxiguelê. Sussuarana só fez perversidade, pardal foi pra cidade, piruá minha sacué. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso portal Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal Rubem Gonzalez, e aqui é a conversa ao pé do rádio. E ao fundo, pela segunda vez tocando aqui no programa, mas por um motivo especial, Capim-Guiné, de Raul Seixas, Paulo Coelho. Essa música tem uma história especial que eu vou contar logo na sequência, e vou dizer por que ela foi a escolhida de hoje. E ao mesmo tempo, vamos por aí, gente, vai aí, se inscreve, bota sininho, bota sineta, campainha, sirene, qualquer coisa, faz barulho, não tem problema não. E se não quiser, não faz nada disso, dá só uma olhada aí e pronto. Vamos aí que eu vou explicar o porquê dessa música logo em frente. Vamos nessa. Gente, antes daquela noticiazinha que a gente dá de geopolítica aqui, para manter todo mundo na ponta dos cascos, sabendo de tudo que está acontecendo, a gente escolhe alguma coisa aqui para fazer uma análise. Eu quero explicar essa música Capim-Guiné, né? Essa música Capim-Guiné, ela vem de uma época em que o Raul Seixas veio quebrando padrões, né? Quebrando os paradigmas que existiam, até mesmo do pessoal mais avançado, que é aquela turma do iê, o caramba, era todo mundo bem comportadinho. O Raul Seixas veio abalando as estruturas, com aquele físico maravilhoso dele, né? Que ele devia pesar mais ou menos 30 quilos, isso quando estava gordo, obeso, tá? O IMC dele devia ser de 2 ou de 3. Então, o seguinte, ele lança essa música e explica: Capim-Guiné, comprei um sítio no sertão de Piritiba. E aquela história toda, 2 pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Ele diz que pegou na enxada, trabalhou igual um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vai ver como é que tá. Ele faz isso tudo, ele sozinho ali, ralando, se arrebentando. Mas quando tudo começa a dar certo, começa todo mundo a ir para lá. Tá? E quando ele fala, a metáfora que ele faz disso aí, tá? É exatamente em cima da carreira dele. Porque ele escolheu um gênero, todo mundo ridicularizou, e depois todo mundo foi para lá colher as benesses. E ninguém citava que a fonte era o Raul Seixas. E ele fica puto, ele e o Paulo Coelho fazem essa música Capim-Guiné, que quando você passa a entender o significado, você vê isso daí. Eu estou explicando essa música porque ontem o meu amigo Zé Fernandes até que me contactou. Eu fiquei muito feliz ao saber que o Mangabeira Anger foi do Pedro Bial, falou: Pedro Bial é o que derrotou a esquerda, o que derrotou todo nós, foi identitarismo. Oh yeah, o identitarismo derrubou tudo. Ô Mangabeira, fala onde você escutou isso, Mangabeira. Fala que você escutou isso aqui. Porque eu sou o único que há 5 anos brigo sozinho contra essa turma. Eu passei a usar o termo identitário quando nunca ninguém usou.
Eu bato nessa turma de pau, não é de hoje. Eu não inventei o termo identitário. Eu popularizei ele. E pode procurar. Pode procurar. Eu nunca tive medo da esquerdinha, da New Left, a esquerdinha francesa, esquerda namastê, que fui eu também que criei, esquerdinha namastê. Todo mundo. Então é o seguinte, eu nunca tive medo dessa turma. E eu sempre falei que eles iam derrotar todo o projeto de esquerda, que iam jogar a gente na vala. Então, gente, Mangabeira Unger já se rendeu. Então é o seguinte, só falta isso, Mangabeira. Beleza, estamos aí. Agora, bom saber que você escuta também o meu programa, mais um que escuta. Porque o que você chegou a constatar hoje no Pedro Bial, ou você já constata há algum tempo, eu já tenho 5 anos de estrada com isso aí. Eu comecei isso aí, 5, vai fazer 6, porque eu comecei em 2013. Eu começo a denunciar feio o processo em 2013, tem 6 anos. Minto, eu não tenho 5, eu tenho 6 anos nessa brincadeira. E agora, antes de continuar com o resto, vamos aqui. É o seguinte, gente. Outra coisa que tem muito tempo. Tem 5 anos, 4, 5 anos que eu falo que os Estados Unidos está na mão da China. E a grande arma que a China tem é pecuniária, é dinheiro. A China tem um número incalculado. O pessoal calcula em 1,1, 1,7 trilhões de dólares de títulos da dívida pública americana. Eu não sei se é isso, mas calculo que deve ser o triplo disso aí. Ah, você está chutando? Não, não estou chutando, não. Não estou chutando, não. Porque hoje acho que nem os Estados Unidos têm esse apanhado. E eles estão ameaçando, de brincadeira, espalhar essa merda pelo mundo. Ou seja, quebrar a economia americana. De uma hora para outra. É só irritar muito. Ah, por que ainda não fizeram? Porque existem meios mitigatórios antes disso. Mas se continuar esse negócio de protesto, guerra híbrida, o caramba, a Rússia está lá no canto dela só palitando os dentes com uma peixeira de 2 metros. O negócio com a Rússia, o buraco é mais embaixo. A Rússia é na porrada. Então é o seguinte, a China está pronta para fazer um derrame. Se chama bomba atômica de papel. E, eles vão perder esse dinheiro? Perdem. Não tem problema nenhum, não. Eles derramam isso no mercado, destroem a economia americana e para eles tanto faz. Como é que você vai brigar, como é que você vai querer dialogar com um povo que há 60 anos atrás estava morrendo de fome? Há 50 anos atrás estava fazendo um processo revolucionário interno, violentíssimo, abalando todas as estruturas. Como é que você quer brigar ou brincar com um pessoal desse? Isso é uma bomba atômica mesmo. E é a bomba atômica monetária. Armamentos eu deixo para lá, a gente fala aqui. O problema é esse. Briga, arenga tem entre a Índia e o Paquistão. Mas ali eu acho que não sai nada, porque a mãe Rússia em cima não vai deixar. Tem muita escaramuça e o resto continua na mesma bravata de sempre. Os Estados Unidos com os armamentos de ponta via Hollywood e via estúdio Pixar, onde eles são fantásticos. E no mundo real, a Rússia continua dando as cartas. Não tem muito o que falar nisso aí, não. Mas a gente vai continuar abordando isso aí. Outro fato de destaque hoje foi o Alexandre Fronha expulso, chutado do PSL. Isso vai ser interessante, porque ele vai ficar independente lá e ele vai ficar com aquela história, né? Vamos ver como é que vai ser. Pelo menos vai ser quixotesco, vai ser engraçado. A favor dele, e eu respeito isso, ele se absteve da votação da Previdência, né? Bem melhor do que a Tabata Amaral, que continua cagando na boca do PDT e continua dentro do PDT. Eu não posso me furtar de falar isso. O PSL meteu o cara para fora. É isso aí que nós temos aí. É o quadro que nós temos aí. Temos até uma notícia muito engraçada, né? Um fato marcante. Foi o Marcelo Freixo na piscina do Copacabana Palace e o bate-boca dele com o Rodrigo Bostantino. Na realidade, para mim, é uma conversa entre 2 bostas. Um bosta neoliberal e um bosta da New Left. Um arrivista, um alpinista, porque o Marcelo Freixo, para mim, não passa disso. Um alpinista, o cara que viu na política e na esquerda uma chance de subir de vida.
Ele não pode frequentar o Copacabana Palace? Poder ele pode, ele não deve. Ele não deve, porque a bandeira dele é outra. Ele não é um empreendedor, ele não é um profissional liberal, ele não é um jogador de futebol, ele não ganha isso de contratos, ele não é cantor, ele não é nada, ele é um cara que vive do erário público, ele é empregado do povo. Foi a mulher que pagou, não importa quem pagou, deixou de pagar. Sara não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Mas tá bom para um camarada que nasceu em São Gonçalo, através de toda essa conversa aí, essas amizades aí, essas parcerias que ele tem aí, vamos dizer assim, esse filão que ele descobriu junto à Globo, junto à mídia, de ser o Fraga lá, o sociólogo, né, preferido, que nem sociólogo ele acho que ele é professor de história, historiador Zovo, pode ser professor de história, eu sei disso, que ele entrou na política como assessor político, o irmão dele também já vivia todo mundo nas tetas pendurado, ele era assessor do Chico Alencar e foi trabalhar na Comissão Pastoral Penal. E no presídio ele fez bastante amizade com o pessoal aí, pessoal das favelas, o pessoal do Comando Vermelho, tudo, e conseguiu enveredar pela política aí, conseguiu fazer isso aí. Tanto é que até hoje quem tiver uma foto do Marcelo Freixo participando aí, abraçada com viúva de algum PM, de algum servidor público, vocês podem mostrar aqui, porque eu não vi até hoje não. Abraçada, passando a mão na cabeça de um órfão, de um agente de segurança pública, dizendo que aquilo não vai ficar assim, eu estou esperando. Ele, tá bom, ele mora no Leblon ali, ele conseguiu, ele saiu de São Gonçalo, do cu de São Gonçalo, já está no Leblon e está desfilando pelo Copacabana Palace. Ele esqueceu de levar a Janaína Pascoal. Faria um bom par com ele lá, todos dois. Ela poderia pegar uma gira lá no saguão, ia ser um espetáculo completo. Ele com aquela cara de blasé, de cachorro tristonho, aquilo não engana ninguém, né? Ele era aquele cara que sempre foi o escolhido, né, ungido, porque ele chegou a ter 30 seguranças, até um delegado fazia parte do séquito de segurança dele. Dá para fazer um jogo de futebol com reserva e tudo entre os segurança dele. Assim, eu também sou a favor de desarmamento. Para que eu vou dar armado se eu tenho 30 armado de fuzil, de metralhadora antiaérea, de granada, 2 carros blindados, tudo pago pelo erário público? Onde ele se meteu? Eu estou pouco ligando onde ele se meteu. Problema dele. A Marielle andava de Uber e ele andava com 30 seguranças. Realmente a proporção tá bem interessante. Pobre Marielle, onde ela foi se meter? Meu Deus do céu. E hoje, gente, a conversa que eu tenho para mostrar para vocês, dentro daquela temática que eu estou explicando. Primeiro é o seguinte, tudo se encaixa na história do Lula. O Lula vai ser solto, o Lula vai continuar preso, o que isso vai fazer? Olha só, os mesmos caminhos nos levam aos mesmos lugares. Não aconteceu nada de novo no cenário nacional, nenhum processo anticíclico, nada saiu da engrenagem, nenhuma engrenagem saiu do ponto para eu achar que a soltura do Lula significa mudança de alguma coisa no cenário. O Lula aceitou ser uma peça do sistema. Quando ele se entrega, ele faz o processo cíclico. Aqui eu não estou indo nenhum tipo de crítica ao Lula, não. E se você quiser achar que é crítica também, estou um pouco me lixando, porque tem coisa para ser criticado. O Lula, quando ele aceita fazer parte do jogo do sistema, ele se entrega igual uma galinha e vai lá, até pelas mãos do Zé Galinha mesmo, que hoje eu soube que vai ser o candidato derrotado a prefeito de São Paulo pelo PT. Quem vai ser o candidato derrotado do PT vai ser ele. O terceiro ou quarto lugar, o Zé Galinha, o notório, e inclusive dizem que com a bênção do Lula. Parabéns, Lula. Um ano. Eu estou começando a achar que a cadeia do Lula é bem parecida com a do Eduardo Cunha. Começo a achar. Não é, deve ser um negócio meio paradisíaco, porque não tem outro sentido. Está tudo muito bem, ninguém está com mágoa de nada, está tudo bom, está tudo tranquilo. Mas o Lula, quando ele vai para o meio desse sistema, desse tabuleiro, e aceita ser um peão, ao contrário do Rafael Correia, que correu, saiu fora, ao contrário da Cristina Kirchner, que se blindou, se lançou vice, não manteve a chapa
para dar um drible da vaca no judiciário e nos golpistas, que os golpistas vêm de fora, isso aí a gente não tenha dúvida. É um grande acerto financeiro. É um jeito de roubar e lesar o país. Isso aí não muda. Eu estou falando das estratégias aqui de dentro. Eu já falei, eu não tenho partido. O meu partido é análise fria. Então, se o Lula vai ficar solto, é porque isso é bom para o golpe em movimento. Se o Lula vai ficar preso, isso é bom para o golpe em movimento. Por quê? Porque não houve ruptura de nada. O STF continua lá fazendo o que tem que fazer. O STJ, a mesma coisa, TRF4, Lava Jato, aquela historinha toda, sem acontecer nenhuma hecatombe, nenhum terremoto, o Sérgio Moro não cair em desgraça, o Dallagnol não cair em desgraça, a Lava Jato não implodir, nada disso. Então, tudo isso daí é movimento do tabuleiro dos próprios, tá? Porque antes de tudo, antes de você pensar em fazer alguma coisa, você tem que pensar na arte da guerra. Nós estamos em guerra. E a arte da guerra te ensina primeiro a reconhecer seus próprios erros, as suas deficiências. Saber quais são as suas estratégias que te levam ao fracasso. A arte da guerra é tão filha da puta, que nem mesmo os bons caminhos que te levaram à vitória, eles podem ser repetidos cegamente. Porque na segunda vez eles podem te levar à tragédia e ao fracasso. O maior exemplo disso é a linha Maginot, que divide França, Bélgica ali, da parte da Alemanha, e aonde a Alemanha invadiu a França. Invadiu como? Pela linha Maginot. Ela funcionou na Primeira Guerra, funcionou depois da Primeira Guerra, mas não funcionou ali. Então os mesmos caminhos te levaram a um erro. Então os mesmos caminhos, mesmo quando é para a vitória, você tem que revê-los, porque você pode arrebentar a cara. E outra coisa, você sempre tem que analisar seu adversário. Você tem que estudar seu adversário e ver qual é o ponto fraco dele. Esqueça qual é o seu ponto forte. Veja onde é o ponto fraco. Você só vai derrotar alguém no seu ponto fraco. Por quê? Porque se você for aonde o seu ponto é forte, pode ser que seja o ponto forte do seu adversário. Então ali aonde você acha que você é forte, pode ser o ponto mais forte do seu adversário. E o enfrentamento vai levar, sabe o quê? Se você ganhar uma vitória de pirro, aonde você e seu adversário saem destruídos. Isso é outra coisa. E outra coisa é o seguinte, depois de cada batalha, você tem que fazer análise de campo. Você tem que fazer o meia-culpa. Você não procura méritos no adversário, você procura falhas próprias. É sanando as suas falhas que você consegue isso. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente vive há algum tempo. Uma coisa é a seguinte, há um golpe em movimento. Esse golpe nasce aonde? Dentro do PT. Com o engrandecimento e o empoderamento do Ministério Público, a criação de leis, inclusive a condenação plena em segunda instância, que o Lula assinou e agora diz que não quer, que não vale, que para ele não vale. Não estou aqui defendendo a prisão do Lula não, tá? Não tem nada a ver. Eu estou falando que é muito cômodo você chegar a defender uma coisa e depois, quando você é vítima daquilo ali, você é vítima de um arcabouço de leis, um conjunto de leis e medidas e asas que você deu ao pessoal, que foi você que criou. Foi você que criou a independência do Ministério Público Federal, que é inadmissível, é a grande ferramenta que o Executivo tem para se blindar e se defender de uma sacanagem. E o PT vai lá e institucionaliza que uma lista de 3 canalhas, votado por centros de canalhas, é onde o primeiro canalha dos 3 canalhas é o que vai ser escolhido. Ora, é prerrogativa do presidente escolher quem ele bem entender para ali. E ele vai lá, escolhe e sacode, acabou. É dele. Não, eles que se escolham. Então você faz isso, você faz a lei da delação, a lei da delação premiada, onde você dá um poder incomensurável a juízes, até de primeira instância, você cria tudo isso aí, e depois você vai reclamar de quê? Eu estou falando isso por quê? Porque eu fiz um parâmetro, tá? Eu sou apaixonado por aquele filme O Advogado do Diabo, né? Que ele mostra que o grande inimigo do ser humano é a sua própria vaidade. Isso aí fica muito claro, porque o Kevin Lomax, que é o Keanu Reeves, né, que
que é o advogado, né? É o advogado do diabo, porque o diabo é o John Milton, que é o Al Pacino, e a Alice Lomax, que é a mulher meio apagada do Kevin Lomax, tá? Que é a esposa dele. Isso aí me fez lembrar o que é os golpistas, o Bolsonaro, vamos dizer assim, os golpistas, tá? Os golpistas, a esquerda brasileira que mandava no cenário, os identitários, a New Left. A New Left hoje é o Kevin Lomax, tá? Ele é que foi apeado, ele que foi arrebentado. Por quê? Porque a certa altura do campeonato, a esposa dele, que seria o Brasil, o povo, o eleitor, ela se suicida. E ele vai e coloca a culpa no John Milton, que seria esse establishment, seria esses golpistas, seria esse grupo de golpistas. O Bolsonaro sanguinário, a direita sanguinária brasileira, tudo isso aí. E o Kevin Lomax chega e culpa o John Milton. A minha esposa se matou por sua causa. Foi você o responsável. Aí o John Milton fala assim, não. O culpado foi você. Como? Como? E ele abre a cena, ele tem o poder disso, e a gente vê, de novo, em videotape, como se dizia nos velhos tempos, em vídeo, você vê a situação aonde ele, no auge da arrogância, da prepotência, ele se achando dono de toda a situação, ele por cima, ninguém mais me derruba, no melhor estilo Lula, tá? Messiânico, e o próprio John Milton, o Al Pacino, vira para ele e fala assim, não é melhor você dar uma atenção ao seu povo, à sua mulher, a Alice? Ela tá mal, por que você não abandona isso? Ele olha aquilo tudo e fala assim, nada, isso não é nada. E toca em frente. E a mulher dele se suicida. E ele vai cobrar do adversário, quando o erro está nele mesmo. É a mesma coisa que acontece no Brasil hoje. O grande erro está dentro da esquerda, da New Left. E ela bota a culpa no Bolsonaro, nos golpistas. Eu não falei que o John Milton é bonzinho, ele é o demônio. Eu não estou falando que o Bolsonaro é bonzinho. Ele representa um grupo sórdido que está assaltando o Brasil, acabando com a economia brasileira. Mas o Kevin Lomax, a esquerda que estava no poder, teve todos os elementos para mudar esse cenário. E o que faz? Não faz nada. E depois vem acusar os outros. Como o pessoal acusa o Bolsonaro. O pessoal acusa o Bolsonaro de truculento, de violento, disso, daquilo outro, com tanques, com baionetas. Aí você pergunta, você olha, abre o videotape, como o John Milton fez, do passado, e você procura ali, qual foi o dia que o Bolsonaro ameaçou alguém? Qual foi o dia que o Bolsonaro usou da violência, da truculência para alguma coisa, a não ser palavras, conversa fiada? Esse establishment que está aí usou as regras do jogo, as regras que estavam lá, as regras que o Kevin Lomax, que o PT, que o Lula, que a Dilma colocaram em campo. Eles simplesmente as usaram a favor, que é isso. Ninguém pode ter inapetência de governar. O governo é para quem tem apetite, para quem tem vontade, para quem tem objetivo. Quem mandou o PT a aceitar que a Procuradoria-Geral da República se autoproclamasse e se autonomeasse numa lista tríplice? Foi quem? Foi o Bolsonaro que mandou fazer isso? Foi a turma que está com o Bolsonaro? Foi o Paulo Guedes? Não. Não. Foi o PT. Quem foi que criou a lei da delação premiada? Foi quem? Foi o Bolsonaro? Não, não foi. Quem foi que criou a figura da prisão em segunda instância? Foi o PT, foi o Lula. Quem foi que criou tudo isso aí? Quem foi que vitaminou o Ministério Público Federal? Quem foi que não levou uma ação para frente para botar o Dallagnol para fora, para a rua? Cadê a Advocacia Geral da União? Cadê? Por que o Dallagnol não foi expulso? Porque ele está ilegalmente dentro do serviço público brasileiro. Porque a União não levou em frente, desistiu da causa. Por quê? Então é o seguinte,
Por quê? Cadê a meia-culpa? O que está acontecendo? A esquerda, a New Left brasileira, não fez e nem vai fazer meia-culpa, porque ela não quer mudar nem um pingo, nem uma vírgula as suas causas pétreas, o seu identitarismo, a sua inimizade com o povo, quase ódio com o povo, com forças de segurança, com o Estado, com o Brasil. O Estado, para eles, simplesmente é um lugar onde eles se penduram para vir de conversa, gogó. Então a história do Brasil se repete igualzinho a do advogado do diabo. O John Milton, ele só dá o cenário, ele só abre os caminhos para o Kevin Lomax. E o Kevin Lomax entra. E a esquerda entra de cabeça. Mas quando você volta lá atrás, rebobina a fita e vai procurar, o próprio John Milton fala assim, não é melhor você esquecer tudo isso, largar isso tudo, essa fama, isso tudo, e cuidar da sua família e ser feliz? Olha a alternativa que ele dá. Cuidar do seu povo. Por que você não se vira para o seu povo? Que nada, o povo é detalhe. Eu aqui sou máximo, sou soberano. Ninguém me tira daqui. Mas o diabo tira. E é exatamente o mesmo parâmetro. Ele acusa o diabo de ter feito um monte de coisas que, quando ele vai ver de verdade, ele não fez nada. É a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito dentro de um processo lícito, com as regras do jogo vigentes, e a turma dele usou as armas que tinham à mão. O Lula poderia pedir exílio numa embaixada e de lá tacar fogo no país. Ele falou que acreditava na justiça do país dele, acreditava tudo. Tem que reclamar de quê? Está reclamando de quê? Da truculência que não houve? Da perseguição que não houve? Do tanque que não houve? Da baioneta que não houve? Que é tudo conversa de esquerdinha identitária, que eu já estou com nojo. Inclusive, se você é esquerda identitária, por favor, me dê dislike e vem aqui embaixo me xingar. Eu quero que o povo desse país, que as pessoas de bem desse país, 70% dessa população que não tem tempo para cuidar de política, nem discutir política, eu quero que eles tenham certeza absoluta que eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês são o lixo da história. E como lixo vocês têm que ser tratados. E vocês têm que ser descartados. Aterro sanitário para vocês. Porque não dá nem para reciclagem. Então, gente, esse papo fica por aqui hoje. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate.